Perfeito, E tem um negócio interessante que você falou, né? Que você viu lá o paciente oncológico, né? E aí você ia prescrever a quimioterapia para ele. E muitas vezes o próprio tratamento leva ele para uma perda de peso também, porque às vezes ele perde apetite, tem enjoo, náusea, não consegue se alimentar direito. E ter esse outro lado de pensar nisso, né? Pô, o cara já tem uma doença, o tratamento que eu vou dar talvez prejudique um pouco ele num primeiro momento. A gente precisa cuidar dele, Cuidar né? disso. Como um todo. E né? preparar esse cara antes, né? Como se fosse uma maratona, como se fosse alguma coisa, preparar esse cara antes. Tem um dado que eu acho muito interessante, mas ao mesmo tempo assustador, é que 40% dos pacientes que recebem o diagnóstico de câncer e que não têm metástase, então uma doença localizada, de que esse cara que nem começou o tratamento ainda, nem foi submetido a quimioterapia, nada, que depleta muito e etc., de que 40% desses pacientes já se apresentam com baixa massa muscular. Não é nem sarcopenia, só baixa massa muscular. E isso sendo muito ruim para esse paciente. Fala, cara, como que eu estou prescrevendo uma quimioterapia e não estou olhando para o músculo? Tem um artigo que eu acho muito provocativo, que ele fala que a massa muscular ela deveria ser encarada como um novo sinal vital. Então, da mesma forma que a gente vê frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial, a gente deveria avaliar esse músculo. E aí, com esse olhar interdisciplinar, com vocês, com a fisioterapia, né, educador físico, nutricionista, psicólogo, etc., ajudando esse cara para preparar ele para uma quimioterapia, prepará-lo para uma cirurgia e por aí vai, né? Eu acho que isso faz muito sentido. E a gente está deixando de fazer diagnóstico precoce. A gente está deixando esse cara começar o tratamento, perder 15, 20, 30% do seu peso de maneira não intencional, cara, secar o músculo e aí sim, pô, acho que ele precisa de um nutrólogo, ele precisa de um nutricionista. Não, a gente precisa pegar esse cara lá atrás. E às vezes só vem lá no fim do tratamento da doença aguda, só vem lá no fim, né? Parece que assim, bom, agora que a gente resolveu todo esse problemão, vamos ver o resto? Então assim, não, as coisas precisam dar meio paralelas, Exato. Né? Eu recebi uma paciente na UTI essa semana, pô, a paciente chegou com uma cirurgia abdominal, tirou um pedaço do intestino, emagrecida, visualmente aparentando perda de massa muscular. Aí eu perguntei para ela assim, qual que é o peso usual da senhora, habitual, né? Então, assim, em torno de uns 58 quilos. E a gente tinha acabado de pesar ela ali na cama, deu 47. Olha isso, cara. Aí eu perguntei para ela assim, 11 quilos. A senhora perdeu muito peso recentemente? Daí ela falou assim, olha, até setembro, não, mas de setembro para cá, sim. Então você vê, né, tipo, agudamente ela perdeu todo esse peso num período super curto. Então, não, o TI, a área de vocês aí, que vocês trabalham, estudam muito sobre, vocês veem muito isso, né? O paciente, cara, a massa muscular dele, se não fizer, enfim, todo um programa de reabilitação, nutrição, etc., e mesmo assim esse cara perde muito. Mas se a gente não fizer nada, derrete. É tipo um sorvete no asfalto quente, assim, um negócio muito louco. E o paciente com câncer, na UTI ainda, cara, são dois fatores de risco que se juntam ali para acelerar esse processo. Né? Tem um dado também que é muito alarmante, que mostra que o paciente com câncer, ele pode perder alguns tipos de câncer, não dá para a gente colocar tudo no mesmo saco, né? Mas alguns tipos de câncer, os pacientes eles podem perder 27 vezes, numa velocidade 27 vezes maior, massa muscular do que um paciente saudável, né? Caraca, então, assim, é muita coisa, cara. E os pacientes falam isso. Cara, tô perdendo muita massa muscular, não tá legal, tô sentindo isso. E a gente tá, muitas vezes, fechando os olhos, né? De 2014, quando eu comecei a me interessar por esse assunto para agora, eu vejo uma melhora. Eu vejo o oncologista, que é o cara que está ali meio que centralizando o cuidado. Eu vejo ele meio que prestando um pouco mais atenção nisso, encaminhando um pouco mais, mas ainda é muito pouco, ainda é muito incipiente. A gente precisaria desse cuidado maior, né? Mas é importante a gente trazer essa discussão para cá, até nessas duas perspectivas, porque pré-habilitação não é uma coisa só da fisioterapia ou não é uma coisa só da nutrologia. Perfeito. Juntos, e não só nós, né? Exato. Toda a equipe junto vai conseguir aumentar muito os desfechos, os resultados, até aumentar a tolerância às terapias que esse paciente possa ter. E talvez esperar esse paciente ter algo visível para se pensar que talvez o paciente vai ter um déficit nutricional, alguma coisa assim. Gente, vamos garantir com que esse paciente tenha função, que tenha tecido suficiente para conseguir aguentar essa maratona que ele vai correr, como você mesmo disse, né? Cara, exatamente. Eu acho que preparar esse paciente... E eu falo muito isso nas minhas aulas e repito aqui com muita tranquilidade, que muitos médicos entendem ainda o cuidado como sendo médico-centrista, né? Então, o médico está ali e todo mundo... O que é um erro, o que é, tipo, algo
bizarro, porque a gente não consegue fazer tudo, a gente não é preparado, a gente não é ensinado, a gente não consegue fazer tudo. E a gente tem que brigar por um modelo paciente-centrista, né? Que ali, eu tô aqui, eu sou um elo como médico, a fisioterapia é outro elo, a nutricionista, o psicólogo, o assistente social, enfim, esse paciente ele precisa desse cuidado para pré-habilitar, para chegar para uma cirurgia muito mais preparado, para uma quimioterapia mais preparado. Tem um outro dado que eu também acho muito alarmante, que é 2,5% de perda de peso de um paciente que perdeu peso de forma não intencional. Se ele tem um IMC menor que 25, paciente oncológico, esse paciente morre mais. Esse paciente ele despenca em relação à mortalidade. Aí você fala, cara, 2,5%, né? E aí é muito pouco. E alguns oncologistas encaminham quando o paciente perde 10, 15, 20% do seu peso, que a gente até consegue fazer alguma coisa, mas pô, a gente está perdendo uma baita de uma oportunidade, não pegando esse paciente lá atrás. Né? Lembrando que Valeu por assistir, galera. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, temos aqui um novo episódio com um novo convidado. Então não deixe de nos acompanhar. Então segue a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e a gente espera aí sempre que tiver um episódio novo e um vídeo novo aqui.